Que bom que você separou este domingo, essas poucas horas da manhã para estar diante do nosso Deus, cultuando ao Senhor. A geração atual tem deixado de lado, deixado de priorizar, cultuar o nosso Deus, deixado de colocar como algo mais importante, priorizar, cultuar o nosso Deus no primeiro dia da semana, nas primeiras horas dos dias. Nós precisamos sentir alegria, valorizar isso, se valorizar, estando diante do nosso Senhor Jesus, cultuando a Ele, porque foi para isso que a gente foi feito. Hoje eu fui incumbido de trazer a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que Ele vai falar conosco de maneira poderosa, que Ele já está falando, que Ele já está fazendo, que Ele já está realizando. E você precisa estar com o coração cheio de expectativa. Você que está aí na sua casa também, acompanhando este culto através das redes sociais, através do YouTube, enche o seu coração de expectativa para aquilo que Deus vai fazer, vai falar com você. E antes da gente começar, eu queria que a gente orasse, mesmo sentado, feche seus olhos, fale para que o Senhor Jesus enche o seu coração de expectativa para aquilo que Ele vai fazer. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, através da Tua palavra, através das Escrituras, que nós estejamos com os nossos ouvidos, com a nossa mente atentos àquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração, que haja uma ansiedade santa entre nós, Pai, em receber o alimento que o Senhor tem para nós, que nós estejamos abertos ao encorajamento, à correção, à disciplina, ao ânimo, à motivação, que este tempo, Pai, no meu coração, diga para Ele que este tempo no meu coração seja um tempo de cura, de transformação, que isso seja só o começo daquilo que o Senhor vai fazer durante a semana na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se você tem aí no seu um caderninho para anotar, pegue o seu caderninho, pegue a caneta, porque às vezes nem tudo aquilo que a gente fala a gente consegue gravar durante o tempo, o pouco tempo que a gente está junto, os 30, 40 minutos que a gente está junto, só ouvindo. Então, anote, grife os versículos. Você que está aí na sua casa, vá lá correndo, pegue o seu caderno. Se tem... Pegue a caneta, pare tudo que está fazendo para ouvir a voz de Deus. Lembrando, você que está aí em casa, comente se você está nos assistindo, coloque o local que você está acompanhando o nosso culto, nós queremos te conhecer, lá nos comentários do YouTube. Então, a primeira coisa que Deus quer falar conosco neste momento, Ele quer nos entregar uma palavra de profecia através das Escrituras. Ele quer falar algo específico para você logo de início. E eu quero ler essa palavra de profecia para você. Você substitui pelo seu nome o texto que a gente vai ler, para que isso se torne realidade na sua vida. E o texto que Deus ele quer trazer como profecia para a sua vida está lá no livro de Isaías. Eu gostaria que você abrisse, seja na Bíblia física, na Bíblia através do aplicativo, mas abra. Isaías 61. A partir do versículo 1. Isaías 61, 1. Isaías 61, versículo 1. Então o texto, a profecia de Deus para a sua vida diz assim: O Espírito Santo do Senhor, soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião,
Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muitos destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Vamos pular o versículo 5. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Essa é a profecia de Deus para a sua vida. Então você pode substituir tudo isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Você pode substituir pelo seu nome sobre mim. Porque o Senhor te levantou para fazer grandes coisas. O Senhor te ungiu. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Então, para transformar a sua casa, para transformar a vida dos seus vizinhos, para transformar este bairro, o Espírito Santo do Senhor te ungiu. Para pregar as boas novas, para sarar os doentes, para sustentar as pessoas. O Espírito Santo está sobre você. Você pode repetir isso? O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre você. E saiba que você é um instrumento de transformação. Você que está aí na sua casa, você também é um instrumento de transformação. A partir da sua vida, haverá libertação de outras pessoas. A partir da sua vida, haverá restauração de ruínas. Os lugares em que estão destruídos, haverá restauração. Nos lugares onde você estiver, ocorrerá mudança. Nos lugares onde você estiver, em que encontra-se injustiça, isso se transformará, porque haverá justiça. Porque o Senhor te ungiu, o Espírito Santo está contigo em todos os momentos. Porque o Senhor te ungiu, quando você está no lugar, a glória de Deus se revela. Você não precisa falar nada para as pessoas. Você não precisa falar nada, as pessoas elas vão se constranger por causa do Espírito Santo. Às vezes eu não falo atitude nenhuma, não digo nada, que eu não gosto que a pessoa fale palavrão, que eu não gosto que a pessoa zoe. Às vezes acontece no meu trabalho, as pessoas do nada falam para mim, desculpa, mas eu nem falei que eu sou evangélico, mas eu nem falei que eu não gosto de palavrão, mas as pessoas falam desculpa. Desculpa, Rafa, porque eu falei isso, desculpa, Rafa, porque eu me excedi. Mas isso acontece conosco, porque o Espírito Santo já está entre nós, e às vezes a gente não precisa falar. Elas já sentem a presença do Espírito Santo entre nós. E elas se constrangem, porque a glória de Deus se revela através de você. Entenda que o Espírito Santo está sobre você. E onde você estiver, o lugar vai ser abençoado. Haverá cura, haverá milagres, haverá alegria, pois a santidade de Deus se mostrará diante de você. Você precisa confiar mais no Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para, diante de um doente, declarar: você está curado. Diante de alguém que está ansioso, triste, você tem autoridade, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo te ungiu para ir às nações, para anunciar as boas novas. Nós somos os pequenos cristos hoje. Nós que precisamos fazer. Essa é uma mensagem de incentivo, essa é uma profecia sobre a sua vida, que Deus está colocando diante de você. Você pode fazer. Por quê? Porque você é o super-homem, a super-mulher, porque você ganhou superpoderes? De certa forma você ganhou superpoderes, mas é porque o Espírito Santo está diante de você, está dentro de você. Nós temos o Espírito Santo. E milagres vão acontecer através das nossas vidas. Às vezes a gente fica desesperado. O pastor não está me atendendo agora, e tem alguém que eu preciso orar, e tem alguém que eu preciso clamar, e o pastor não quer me atender, o pastor não dá para vir hoje, a pastora não dá para vir hoje, o meu líder não está me atendendo. Não espere, faça, realize. Você tem autoridade para fazer. Autoridade porque, novamente, eu vou repetir isso várias vezes. O Espírito Santo está sobre você. Está sobre você e você tem autoridade para fazer. Certo?
Então vamos continuar aqui. A gente vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre as nossas vidas, sobre a capacitação do Espírito Santo que ele dá. Eu não consegui dar um título para essa palavra, mas se você quiser escrever, capacitados pelo Espírito Santo. E eu quero ler outro texto com você, que fala ali sobre o Espírito Santo também. Está lá no Novo Testamento, no livro de Romanos. Uma das cartas que Paulo escreveu para nós. Romanos capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 9. Romanos 8, 9. Romanos 8, versículo 9, a partir do 9. O texto diz assim: Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu quero repetir com você de novo o versículo 14 que diz: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, hoje, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E aqueles que são guiados, sensíveis ao Espírito de Deus, e você pode viver isso, ele toma melhores decisões. Porque o Espírito Santo quer guiar toda a nossa vida. Ele quer direcionar todas as nossas ações. Ele quer que a gente tome boas decisões. Então, ele se revela através de nós aquilo que nós precisamos decidir. Ele quer guiar toda a nossa caminhada cristã. E como que o Espírito Santo nos guia? Como que o Espírito Santo nos direciona? Como que nós podemos viver essa realidade? Você sabe de que forma que a gente pode viver essa realidade? O próprio texto já nos diz. O Espírito Santo nos guia testificando que o Espírito Santo habita em nós. Sabe aquela voz que você ouve, aquele sentimento que você tem? É o Espírito Santo. E nós precisamos buscar isso. Eu falei isso ontem no GC em que eu estava, mas a gente precisa valorizar a nossa vida espiritual. E fazer um autoexame, sempre fazer um autoexame. Que nota hoje você daria para a sua vida espiritual? Se você fosse quantificar ela de 0 a 10, que nota você daria para a sua vida espiritual? Para a gente ter esse guia, ser guiado pelo Espírito Santo, porque muitos estão insensíveis à voz de Deus, porque a nota da vida espiritual tem sido baixa. E quando Deus ele pede para que a gente faça essa avaliação, não é com o intuito de nos crucificar, de nos criticar, mas para que a gente perceba os sinais. Você está se afastando de mim
Você está me calando, eu não estou conseguindo transmitir as informações para vocês. Então, muitos estão insensíveis à voz de Deus. Nós vivemos a geração das pessoas insensíveis à voz de Deus, apáticos, indiferentes. Muitos perdem a paixão e vivem só a religiosidade. Só estar aqui não basta. Só estar aqui domingo é importante, a comunhão como igreja é importante, mas só isso não basta para a nossa vida espiritual. A religiosidade só promove o comodismo. E ser religioso só promove o comodismo. Nós precisamos de uma busca intensa ao Espírito Santo para viver a realidade de o Espírito Santo nos guiar, o Espírito Santo nos direcionar. Nós precisamos ter toda a nossa energia de busca a Ele, de busca ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer que você tenha religiosidade. O diabo quer que você tenha uma fé fria, uma fé que não gera nada, que não produz nada. Ele quer que você creia que só vir aqui no domingo já basta, que não buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo não realiza mais milagres, que só realizou lá no passado, no presente, que você precisa terceirizar a sua fé, buscar o pastor, a pastora, os líderes. Essas pessoas são importantes, são figuras importantes, que Deus age na nossa vida, sim, mas você pode fazer também. Deus quer agir através da sua vida. Um discurso bonito não realiza nada, não faz nada. E a gente precisa ter a convicção de que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo está dentro de nós, habita em nós, que depois que Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo dentro das nossas vidas, nos ungiu para fazer grandiosas coisas, coisas poderosas, coisas grandes, e revolucionar o mundo, revolucionar a nossa geração, revolucionar os nossos familiares, revolucionar a nossa própria vida. A sua vida pode mudar através do momento que você tem o entendimento de que o Espírito Santo está dentro de você, agindo, operando, consolando, transformando, dando autoridade. Assim que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele explodiu aqui na terra, porque ele era homem. Só para você entender, enquanto ele estava aqui na terra, ele era 100% homem, embora ele seja Deus. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, depois que ele foi batizado, ele explodiu, os milagres começaram a acontecer, e o Espírito Santo já está em você. Já está em você, e você vai explodir, você vai transformar a sua casa, vai revolucionar a sua vida, a sua história e a maneira de você se relacionar com o próprio Deus. Amém? Esse é um motivo para a gente glorificar. Você que está em casa, glorifique também a Deus, através dos comentários lá, fala glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Quero ler outro texto aqui com você, que está lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios 5, 18. Vamos ler a partir do 16. Efésios 5, 16. Vamos lá. Efésios 5, 16. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto, principalmente ali no versículo 18, diz: em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer, que nós continuamente nos enche do Espírito Santo.
para transbordar e se derramar diante de outras pessoas o Espírito Santo. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, isso é bom para a gente fixar as coisas, encha-se do Espírito Santo. Isso é uma motivação para nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque quando nós nos encharcamos do Espírito Santo, Deus pode fazer algo. O estar cheio do Espírito Santo é como se nós fôssemos mergulhados em álcool, em gasolina espiritual, e aí nós estamos inflamáveis pelo combustível de Deus, e nada pode nos parar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a paixão que irradia no nosso coração por Deus, pelas pessoas, por alcançar as pessoas, o prazer, a alegria, ela é incomparável. Por isso que nós precisamos nos encher, para que Ele possa incendiar as nossas vidas. A nossa natureza espiritual foi criada para ser postas em chama. O nosso coração precisa estar incendiado de amor por esse Deus. Incendiado de amor por alcançar as vidas. Nós só vamos ter paixão pelas pessoas, por alcançar as pessoas, por salvar vidas quando nós fomos incendiados. E para ser incendiados, nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. Mergulhar, ter uma vida espiritual. Por isso que eu falei, nós precisamos fazer um autoexame. Como está a nossa vida espiritual? A única forma de Deus nos encher completamente e nos incendiar é através de nós nos enchermos. Para Ele nos incendiar, para Ele fazer algo através de nós, nós precisamos nos encher. E aí a chama do Espírito Santo vai aparecer, vai irradiar na sua vida. Todos verão quem você é. E quem você é? Filho de Deus. E os filhos de Deus, as pessoas estão ansiosas em ver os filhos de Deus. Por mais que elas critiquem, por mais que elas às vezes não queiram estar, mas quando as coisas apertam, de quem elas estão ansiosas por alguma coisa? Dos filhos de Deus. De quem elas pedem uma oração? Dos filhos de Deus. E nós precisamos estar prontos, preparados. Deus, Ele quer te usar. E quando a gente faz isso, quando a gente está com o coração apaixonado pelas pessoas, mas eu só estou dando, você só está pedindo para eu dar. Não, quando a gente está incendiado do Espírito Santo, com prazer e alegria ao servir a Jesus, com o fogo queimando no nosso coração, nós somos mais abençoados, nós somos mais vitoriosos, nós somos mais úteis, nós somos mais alegres. Temos problemas? Sim, continuamos tendo problemas porque nós estamos nessa terra. Mas, quando a gente está com Jesus, quando a gente tem consciência de que o Espírito Santo habita em nós completamente, nós já sabemos que nós somos mais que vencedores. Nós já sabemos que o deserto é passageiro, que o período de dificuldade é passageiro. Nós somos mais abençoados, nós abençoamos os outros, nós somos mais vitoriosos, nós somos mais semelhantes a Jesus, porque nós brilhamos como Jesus brilhou, porque nós temos o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, você brilha como Jesus brilhou nessa terra. Nós somos a chama santa de Jesus aqui nessa terra. Você é a diferença de Jesus aqui nessa terra. Pode ter várias pessoas lá na sua rua, mas o lugar que brilha mais é onde você está, porque Jesus está dentro de você, porque Jesus habita em você. Escuta o que eu estou te falando hoje. Através da sua vida, pessoas vão te procurar para você orar. E não tenha vergonha de orar. Pessoas irão te procurar. Nossa, Iraci, de repente, eu senti alguma coisa de conversar com você, de desabafar com você. E essa é a oportunidade. Deixa a pessoa falar e depois, posso orar por você? Posso orar por essa situação? Deus vai te usar essa semana para você profetizar sobre as vidas, para você incendiar outras pessoas. Elas vão sentir o fogo de Deus através da sua vida. Essa semana, o fogo de Deus, nós vamos incendiar outras pessoas através do Espírito Santo essa semana. Então não tenha medo, não fique com medo daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Qualquer que seja o custo,
nós devemos priorizar, manter a chama acesa. Custa? Sim, tem um custo, tem um preço. Mas nós devemos priorizar a nossa vida espiritual. É importante você ter um tempo, um lugar regular, buscar ao Senhor Jesus, buscar a sua palavra, clamar pelo Espírito Santo se derramar na sua vida, pelos dons do Espírito Santo e pelos frutos do Espírito Santo, qualquer que seja o custo. Eu e você, nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações. É a coisa mais importante que a gente precisa fazer. Manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Nossa colaboração com o Espírito Santo, ela é essencial para que a chama continue acesa. Você precisa colaborar para que a chama permaneça consistente, permaneça acesa. A radiância espiritual, por isso que a gente precisa ter um zelo ardente pelo Espírito. E aí tem outro texto que eu quero ler com você, que está lá no livro de Romanos, Romanos 12, 11. Eu vou ler aqui na versão Almeida, porque tem uma palavra especial aqui. Romanos 12, 11. Vamos lá, Romanos 12, 11 diz assim: Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter zelo, cuidado no serviço ao Senhor. A gente não pode ser preguiçoso na busca ao Senhor. Tem outras versões que utilizam outras palavras, mas a gente precisa ser fervorosos no Espírito. Fervorosos. Nós precisamos estar fervendo, impactados pelo Espírito Santo. Nós temos o grande dom de Deus sobre nós, o Espírito Santo, e a gente precisa ansiar ainda mais pela presença e pela manifestação do Espírito Santo. Todas as vezes que nós estamos reunidos, seja como célula, seja como igreja, nós precisamos ansiar pela manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor Jesus, antes de ir para o seu GCM, você precisa orar, falar: Senhor Jesus, eu quero ver a manifestação do seu Espírito, independente de que esteja uma pessoa, duas pessoas, que esteja só a minha família, mas eu quero ver a manifestação do Espírito Santo. Eu quero ver cura, eu quero ver milagre, eu quero ver pessoas se convertendo. Quando você vem para o culto, você precisa vir com essa expectativa de que milagres aconteçam entre nós, seja na sua vida, seja a vida das outras pessoas, para que depois a gente possa testemunhar a glória de Deus. É para isso que a gente vive. A gente precisa abrir o nosso coração em fé. Os milagres que aconteceram no passado, eles podem acontecer hoje, agora, aqui, nesse lugar. A gente não precisa ir para uma grande igreja, ver um grande ministro. É neste lugar que Deus quer fazer milagres poderosos. É neste lugar que o sobrenatural de Deus acontece. Mas para que isso aconteça, você precisa desejar e desejar muito para que isso aconteça. E quando a gente deseja e quando a gente quer, Deus faz, Deus realiza. Por quê? Porque nós somos o corpo dele. Porque nós somos o instrumento dele, nós somos o protagonista da história. Deus, ele vai realizar o sobrenatural a partir de nós, através de nós. Nós precisamos desejar que esse lugar seja incendiado pelo Espírito Santo. Incendiado pelo Espírito Santo, que aquele que está doente entre nós saia curado, seja qualquer doença, seja qualquer determinação de médicos, nós precisamos clamar para que haja cura. Se alguém está com depressão entre nós, nós precisamos clamar para que ocorra um milagre. Se alguém está desanimado, desempregado,
para que aconteçam os milagres entre nós, milagres poderosos, milagres grandes. Deus, Ele pode fazer, mas nós precisamos ter essa expectativa de que o Espírito Santo vai atuar entre nós. Então, quando você for, antes de ir para o G100, separe um tempo durante o dia para orar. Senhor Jesus, que realize milagre entre nós. Antes de vir para o culto, Senhor, que se realize milagre entre nós. Eu quero viver o céu na terra. Eu quero viver a Tua glória sobre a minha vida, sobre aquele lugar. Eu quero viver algo novo, algo que eu nunca senti, algo que eu nunca vivi. E Deus vai te entregar isso. Deus vai fazer isso. Você vai viver algo do Espírito Santo que você nunca viveu. Ele quer fazer isso na sua vida. Quando? Hoje, agora, nesse momento. Mas você precisa ter fé que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. E Ele vai realizar. Eu tenho plena convicção e plena confiança no Espírito Santo. E plena confiança que o Espírito Santo está na sua vida. Está agindo agora. Enquanto você ouve Deus, o Espírito Santo está queimando no seu coração. Está queimando dentro de você. Você não é mais o mesmo. Porque o Espírito Santo está transformando, incendiando você totalmente. A gente precisa crer que o Espírito Santo nos capacita, que Ele quer impregnar em todo o nosso ser, em toda a nossa vontade, em toda a nossa realidade, em todo lugar que a gente está, e transformando a gente num canal de fluir. Todo lugar que a gente vai estar vai fluir vida, vai fluir restauração, vai fluir libertação. Nós seremos o rio de milagre do nosso Deus. Os céus se abrirão entre nós, nos lugares que a gente vai estar. Os céus se abrirão entre nós. O Espírito Santo, Ele é vida. Todo lugar que tem morte traz vida. O impacto do Espírito Santo, quando nós estamos em chama, incendiados para Deus, o impacto é grande. É como se fosse um meteoro caindo sobre a terra. Você é o meteoro de Deus sobre a terra. Nós precisamos crer na transformação do mundo, na transformação deste bairro. E vai acontecer através da nossa vida, porque a presença do Espírito Santo, ela está entre nós. Nós precisamos decidir que nós não vamos negligenciar mais o Espírito Santo, que nós não vamos mais apagar o Espírito Santo, mas que nós vamos reavivar a presença do Espírito Santo. Assim como aconteceu lá no tempo de Moisés, assim como aconteceu lá no tempo de John Wesley, assim como aconteceu lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, vai acontecer entre nós milagres. Pessoas se derramarão, se humilharão diante de Deus, porque o Espírito Santo está nas nossas vidas, porque nós vamos reavivar a chama do Espírito Santo. E qual que é a sua decisão? Você vai reavivar e ouvir ao Espírito Santo? Qual que é a nossa decisão hoje? Nós vamos reavivar o Espírito Santo, reativar a chama que estava acesa no nosso coração, aquele primeiro amor, aquela intensidade, aquele momento que você não tinha medo, que você não tinha vergonha daquilo que iam falar. Qual é a sua decisão hoje? Você precisa decidir hoje ser cheio do Espírito Santo, porque quando você decidir, você vai viver uma vida extraordinária. Deus, Ele quer nos dar uma vida extraordinária. Quando nós buscamos o Espírito Santo, reativamos a chama do Espírito Santo, a alegria é constante na nossa vida. Então, pense aí, qual que é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você quer reavivar o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dirige soberanamente, todas as áreas das nossas vidas. Ele nos purifica e Ele nos dá poder. Quando o Espírito Santo está sobre nós, Ele nos dá poder. Repita aí, quando o Espírito Santo está sobre mim, Ele me dá poder. Ele te dá poder, Ele dá poder. Poder para quê? Poder para ser vitorioso em nossa caminhada cristã. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo, quando Ele nos foi nos dado, não é para só dar um plus, algo a mais nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é como ter um carro e é um adicional que tem no carro, ar-condicionado, sei lá, direção elétrica.
Não é um adicional. O Espírito Santo, ele é algo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele é essencial. Ele é o motor das nossas vidas. É como se fosse o motor do carro. Se não tiver motor no carro, nem é carro, né? Nem é um carro. Não anda, não faz nada. Mas o Espírito Santo, ele é essencial. Ele é essencial para a nossa relação com Deus Pai. Ele é essencial para a nossa relação com Deus Filho. E ele é essencial para a nossa continuidade na permanência com Jesus, com Deus. É Ele que nos ajuda a nos arrepender. Ele é que nos revela quais as áreas que nós estamos errando, falhando. Ele que traz luz para a nossa vida. O Espírito Santo veio para morar em você e agir através de você. O poder do Espírito Santo em você torna aquilo que você deve ser. Às vezes a gente acha, eu só vou até aqui na minha vida espiritual. Mas com o Espírito Santo, Deus ele consegue fazer aquilo que ele se propôs na sua vida desde antes do nascimento. Desde antes de você nascer, Deus tem um projeto e é um projeto extraordinário. É um projeto único, especial, grande, intenso, de que vai deixar um legado de gerações para gerações, para gerações, para gerações. E como ele faz isso? Através do poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo torna aquilo que você deve ser. Eu e você somos santuários de Deus, somos moradas de Deus. Hoje a gente não precisa mais, como lá no tempo de Davi, de Salomão, de construir um templo para que a glória de Deus venha, porque nós somos o templo, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A gente já falou isso várias vezes. O Espírito Santo, ele é uma pessoa santa. Não é só uma emoção, não é só um calor, não é só uma vontade, mas é uma pessoa santa. E essa pessoa santa, ela opera no nosso interior. Ela transmite seu poder santo para nós, sua aptidão santa para nós. E isso faz com que nós sejamos santos também. Você pode ser santo. Você está em um processo de santidade porque o Espírito Santo está na sua vida. Porque o Espírito Santo te capacitou. E aí a gente pode viver acima dos nossos recursos. Nós temos um senso de autoridade muito maior. Um senso de fé muito maior. Tudo isso não por causa de nós. Não por causa da nossa capacitação, do nosso estudo. Não, mas por causa do Espírito Santo. Por causa da graça de Deus. Então nós temos uma nova eficácia. E tudo isso, todo esse crédito, por isso que eu sempre falo que nós precisamos testemunhar, a gente dá inteiramente ao Espírito Santo. Não somos nós que realizamos todas essas coisas, mas é o Espírito Santo. Essa percepção que a gente tem de que a mão de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre você, ela nos dá um novo poder, uma nova capacitação, uma alegria interior mais profunda, uma sensação de que Deus é fiel realmente, uma paz duradoura, uma paz que permanece para sempre. O mundo está um caos, às vezes a nossa vida mesmo está um caos, mas nós temos uma paz inexplicável. As pessoas olham para nós, nossa, a sua vida está uma bagunça. Mas você está numa paz que eu não consigo entender. Você está numa paz que eu não consigo ver. É por causa do Espírito Santo que está sobre nós, que coloca sobre nós essa paz que não pode ser descrita em palavras. Ele move profundamente as nossas emoções, ele transforma as nossas emoções. Por isso que a gente sente essa paz, a paz que vai além. Terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, enquanto ela está habitando em nós, ela afeta profundamente a nossa vida interior. É impossível quando nós temos o Espírito Santo, que a nossa vida não seja afetada positivamente. A sua vida vai ser afetada positivamente pelo Espírito Santo, efetivamente pelo Espírito Santo.
Toda a provisão que nós precisamos é através da presença do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós vamos viver e servir as pessoas de maneira efetiva. Com o Espírito Santo nós vamos fazer realmente o que Deus quer. Porque nós vamos estar sensíveis à voz dele. É o Espírito Santo que fala conosco. E aí nós conseguimos fazer o que ele quer. O Espírito Santo é o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo dentro de nós, que faz com que a gente sirva de maneira melhor. É ele que gera paixão. Nós, pelos nossos sentimentos, nós não conseguimos amar as pessoas. Nós não conseguimos ter o desejo de salvar os perdidos. Nós não conseguimos pensar na eternidade, porque a gente tem tantas coisas aqui, tantas coisas que a gente quer conquistar, tantas coisas que a gente quer buscar, mas o Espírito Santo, falando ao nosso coração, gera em nós paixão. Paixão por vidas, um anseio de ter filhos espirituais. O Espírito Santo, ele faz isso, que nasça no nosso coração uma intensa paixão pelas pessoas, por alcançar as pessoas, por trazer vida, por trazer a verdadeira justiça, a justiça do alto, e nós temos prazer nisso. Isso traz no nosso coração prazer em servir as pessoas, em ter comunhão. E a gente precisa desejar ainda mais isso. Com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche alguém, quando o Espírito Santo enche você, ele transmite pureza e poder. O Espírito Santo nos transforma de pior para melhor. Quando nós temos o Espírito Santo e temos consciência disso, aflora entre nós a nossa melhor versão. A versão mais paciente, a versão mais amorosa, a versão mais preocupada com os outros, a versão mais sensível à dor dos outros, a versão que acredita nos outros, que acredita e confia nas pessoas e confia em Deus. Quando o Espírito Santo enche alguém, ele transmite pureza e poder e faz com que se exalte entre nós a nossa melhor versão. Quando você tem a consciência que o Espírito Santo está em você e quando você ouve o Espírito Santo, é impossível que a imagem de Jesus não apareça diante de você. Que as pessoas vejam Jesus. Você nem precisa falar. As pessoas já veem Jesus. Já vê brilhar a luz de Jesus. Elas se sentem como se estão no céu, vendo aquelas vestes brancas, aquele rosto que brilha e transforma todas as coisas. Isso é que o Espírito Santo faz. Faz com que nós sejamos realmente cristãos. Ser cristão não é se dizer evangélico. Ser cristão não é falar que é cristão, é estar todo domingo na igreja. Ser cristão não é estar todo dia no G100, mas ser cristão é ter a pureza e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ter a imagem e a autoridade do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo e sabe que Ele está lá, Jesus tem autoridade e poder para agir através da sua vida. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E volto a reafirmar, o Espírito Santo está em você, então ele tem liberdade. Onde o Espírito Santo está, há liberdade. Onde ele está? Onde ele está? Em nós, não. Em mim, em você. O Espírito Santo está em mim. E onde o Espírito Santo está, há liberdade. O Espírito Santo, ele purifica e torna o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma puro. Puro de uma maneira que jamais a gente conhece. E a gente tem o poder divino sobre nós. O poder do Espírito Santo é o grande fundamento para fazer o trabalho de Deus. Às vezes a gente quer realizar coisas boas, às vezes as pessoas de fora querem fazer grandes coisas, situações sociais. A gente tem vários programas sociais, várias ONGs. E para fazer o bem. Mas sem o Espírito Santo ainda falta alguma coisa. Como que eu posso dizer? Pode satisfazer uma necessidade momentânea do homem. Mas a necessidade plena é só com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o único grande fundamento para fazer o trabalho de Deus. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho, as nossas obras, elas são mortas.
A própria Bíblia diz isso. As nossas obras são mortas. Então, por mais que você queira fazer, por mais que você realize, você precisa realizar com o poder e com o Espírito Santo de Deus, para que a sua obra seja uma obra viva, eficaz e que produza frutos eternos. E para viver o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo e ter um alto nível de compreensão do Espírito Santo, nós precisamos continuamente nos encher dele. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua. Para que algo continue, para que a chama continue acesa, ela precisa do combustível. Para que o carro continue andando, ele precisa do combustível. E assim é com a gente. A gente precisa, para a gente continuar caminhando, continuar impactando, continuar com o coração queimando, para que o Senhor Jesus continue nos incendiando, nós precisamos de uma experiência contínua com Ele. E uma experiência contínua significa que a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas deve ser uma experiência permanente. Você não pode parar. Você não pode parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar na nossa busca, na nossa entrega, no nosso reconhecimento da grandeza, da santidade de Deus, na nossa comunhão e intimidade com o Espírito Santo. A gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente esfria. Se a gente parar, aí começa a aparecer os sinais de morte espiritual, começa a aparecer as dúvidas, começa a aparecer as situações de deslealdade, começa a surgir a rebelião, começa a surgir os questionamentos, a revolta, todas essas coisas, a pior versão começa a aparecer entre nós. Então a nossa experiência com Deus precisa permanecer constante. A plenitude de hoje, mas lá no passado, olha como eu era, ela não serve mais. A plenitude de hoje não serve para hoje. Por isso que a busca precisa ser diária, precisa ser constante. Todo dia é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Todo dia é uma oportunidade nova de se encher, de se buscar, de se render à graça de Deus. A misericórdia dele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. A experiência com o Espírito Santo ela é contínua e progressiva. Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você busca, mais você sente. Quanto mais você busca, mais incendiado você está. Incendeia toda a casa, incendeia todo lugar, mas precisa ser constante. Quanto mais você busca, mais você tem. Mais você sente, mais você consegue ver. Quanto mais nós buscamos, mais nós estamos sensíveis ao sobrenatural de Deus. Mais nós estamos sensíveis, mais nós podemos fazer, mais nós podemos realizar. Os grandes homens de Deus, os generais de Deus, eles buscavam muito ao Senhor. Os caras que vão para a África e acontece aqueles milagres de crescer braço, crescer mão, de curar câncer, de curar AIDS, de milhares de pessoas se render ao Senhor. Eles se dedicam à oração, à busca ao Senhor, horas. E aí, em 1 hora, acontecem grandiosas coisas. Mas para essa 1 hora acontecer, esse homem se dedicou ao Senhor horas. Quanto tempo você tem se dedicado ao Senhor? Porque a gente quer os milagres, a gente quer o sobrenatural, a gente quer a ação do Espírito Santo, a gente quer ver coisas, a alegria plena. Mas quanto tempo nós temos se dedicado para viver esse impacto sobrenatural sobre as nossas vidas? Então, a experiência do Espírito Santo precisa ser contínua. Hoje é tempo de andar com Deus e ser cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com alegria. Ele usa toda a sua mente, ele não se limita. Quando está louvando aqui, ele ergue as mãos. Quando a gente fala, levante a sua voz, ele levanta a voz. Ele tem entusiasmo, ele usa a sua mente, a sua emoção, os seus braços, as suas mãos com vontade para o nosso Deus. Porque ele sabe que ele precisa se incendiar do Espírito Santo, buscar um combustível. O crente cheio do Espírito Santo, ele não está cheio de queixas, de murmuração, mas ele está cheio de gratidão. Aquele que é cheio do Espírito Santo tem um coração grato. Em todas as coisas ele consegue enxergar Deus agindo sobre ele. Nas pequenas e grandes coisas ele pode ver a mão de Deus.
Nas grandes lutas ele pode ver o cuidado do Senhor, porque ele sabe que Deus realiza. O crente cheio do Espírito Santo tem o caráter de Cristo. Ele é manso e humilde de coração. A palavra de Deus diz que ele é manso, que ele traz paz para o lugar, que ele é o isqueirinho de Deus para incendiar da graça e da alegria dele. Não é o isqueirinho de Deus para trazer desordem, rebelião, separação. O crente cheio do Espírito Santo tem o caráter de Cristo e é manso e humilde de coração como Cristo era. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência que vai acontecer de uma vez. Ela é gradativa, ela vai progressiva, ela vai aumentando, 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 aumentando. E a experiência com o Espírito Santo é algo que a gente não pode perder. É um privilégio que deve ser renovado dia após dia. Como que a gente se renova isso? Eu separei o versículo que diz isso. Está lá em 1 Pedro. Vamos abrir? 1 Pedro 5. Como que a gente renova o Espírito Santo sobre nós? Como a gente reacende a chama do Espírito Santo, tira a frieza espiritual e começa a agir o calor do Espírito Santo. 1 Pedro, versículo 5. Capítulo 6. É simples, bem simples. Primeira Pedro 5, 6. Primeira Pedro 5, 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exaltem. Então, o caminho para a gente ter a nossa fé renovada, ter a plenitude do Espírito Santo, é a nossa submissão à vontade de Deus. É se derramar diante do Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Pedindo, Senhor, renova em mim o desejo, renova em mim a canção do amor, a necessidade de estar diante de Ti. Faz com que eu me apaixone novamente por Ti. Eu quero ser incendiado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo porque eu me afastei de Ti. Mas eu quero voltar de novo àqueles primeiros dias em que eu Te buscava todos os dias. E no tempo oportuno, Ele nos exaltará. Quando você menos esperar, você vai estar incendiado naquele quarto. Milagres acontecerão, o seu coração voltará a queimar. Você sentirá o caráter de Cristo, você estará sensível à vontade de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você tem a marca do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Um dia eu falei para uma pessoa aqui, como nós somos como os bois que são marcados pelo Espírito Santo. Ele falou, mas essa comparação não é muito legal. Ela pode não ser muito legal, talvez, por causa da nossa geração hoje. Mas é o que está escrito na Bíblia. Nós fomos selados, marcados pelo Espírito Santo. E para o boi talvez não seja algo legal ser marcado, mas para nós é algo especial, porque muda a nossa história, muda a nossa vida, identifica quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de uma vez por todas. Mas a necessidade de se encher diariamente, ela não muda. Eu fui batizado, tal, legal, eu aceitei Jesus, eu fui marcado pelo Espírito Santo, muito bom. Mas a necessidade de se encher, ela é diária, ela é para sempre. E caminhando para o final, quero pedir para que o pessoal me ajude aí, do louvor. Tem umas perguntas. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Quais são os sinais da plenitude do Espírito Santo na sua vida? Você consegue identificar os sinais da plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida? Você tem adorado a Deus lá na sua casa?
se relacionado com os seus irmãos, você sente o Espírito Santo queimar um ardor no seu coração? Um ardor mesmo físico. Você sente o ardor do Espírito Santo quando você se entrega a Ele? Você é agradecido a Deus? Você tem um coração grato a Deus? E um coração grato é testemunhar para as pessoas aquilo que Ele tem sido feito. Por isso que eu tenho incentivado vocês dia após dia a testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. A gente precisa praticar a gratidão a Deus. Você tem se sujeitado uns aos outros, suportado uns aos outros. O suportado uns aos outros da Bíblia não é aturar, não é, eu tenho que aturar essa pessoa. O suportado uns aos outros é dar suporte, é dar ajuda, é apoiar uns aos outros. Você tem feito isso? Você tem feito a obra de Deus com poder? Ou você tem feito por fazer? Eu oro porque está todo mundo orando, eu oro porque eu faço uma oração média lá, rasa. Você tem orado com poder? Que nota você daria para a sua vida espiritual hoje? Sua vida espiritual, a sua busca incessante ao Senhor, ela é uma busca, eu não estou falando de tempo aqui, de qualidade, porque às vezes a gente gasta bastante tempo com o nosso Deus, mas gasta tempo só pedindo. Mas a nossa busca ao Senhor Jesus não é só isso. É contemplar, é adorar, é se submeter a Ele, é se derramar diante dEle. Adoração é isso, é reconhecimento da grandeza, da beleza, da santidade. Claro que tem o tempo de petição, o tempo de intercessão, mas a nossa oração com qualidade também envolve a gente se derramar, se render, se prostrar à beleza, à santidade do nosso Deus. E aí Ele vai se manifestar com poder, com graça, com alegria sobre nós. Você sente prazer nas coisas de Deus? Você sente prazer no culto de celebração, em vir aqui domingo após domingo? Ou é só mais uma agenda? Porque eu tenho que cumprir essa agenda, porque senão eu não vou para o céu. Que frutos tem gerado a sua vida, a sua busca ao Espírito Santo? Como tem sido demonstrado? E a pergunta final: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo? Então vamos ficar em pé, para que nós oremos e clamemos ao Pai. Você que está aí na sua casa, fique em pé aí no seu lugar. Se você se sente à vontade, a gente tem álcool gel lá atrás, mas se você se sente à vontade, se você não se sente, não tem problema, pega na mão da pessoa que está do seu lado aí. E vamos clamar para que nós possamos viver em boa temperatura espiritual, para que nós possamos aquecer os nossos irmãos aqui neste lugar, com uma vida intensa pelo Espírito Santo. Comece a clamar aí no seu lugar, comece a clamar, levantar um clamor aí na sua casa pedindo: Espírito Santo, eu quero ser movido e ser levado por Ti. Espírito Santo, vem incendiar o meu coração. Espírito Santo, enche a minha vida, porque eu quero ser de Ti, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade para orar pelas pessoas. Eu quero ser semelhante a Cristo. Peça aí, Senhor, incendeia o meu irmão, que através das minhas mãos flua o Espírito Santo, que através das minhas mãos flua a vida, flua o poder do Espírito Santo. Vem e incendeia o meu coração, vem e incendeia, ó Pai, a minha vida. Eu quero ser levado pelo Espírito Santo. Enche a Tua igreja, Senhor, que haja cura através da minha oração. Eu quero ver a minha história mudada através do Espírito Santo. Eu quero viver o extraordinário. Peça para que o Espírito Santo neste momento fale com você. Peça para que o Espírito Santo derrame sobre você os dons. O dom de curar, o dom de profetizar, o dom de palavras de conhecimento, o dom de ensinar, o dom de falar em línguas.
Se você deseja isso, peça: Senhor Jesus, eu quero poder falar com a língua do Espírito Santo. Toque, Espírito Santo de Deus, toque em nós, faz algo novo sobre nós. Queremos o teu poder. Espírito Santo, derrama o seu poder sobre nós. Espírito Santo, derrama sobre as pessoas que estão nos assistindo o teu poder, a tua glória. O Espírito Santo nos ungiu. O Espírito Santo nos ungiu para pregar a palavra. O Espírito Santo nos ungiu para trazer boas novas às nações, para trazer boas novas sobre a terra. Enche as nossas vidas. Peça para Ele: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida com poder. Eu quero estar em chamas, eu quero estar incendiado. Não há limites para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Governa a minha vida, governa a minha vida, que haja poder. Peça para Ele que onde eu tocar, levante as suas mãos aí. Pode soltar a mão do seu irmão, levante as suas mãos. Peça para Ele: Senhor Jesus, que onde eu tocar, haja cura. Que onde eu tocar, haja libertação. Que onde eu tocar, haja mudança. Que onde eu tocar, haja restauração. Que onde eu tocar, a tua glória se estabeleça. Porque o Espírito Santo está em mim. Porque o Espírito Santo está em mim. Porque o Espírito Santo age em mim. Que onde eu tocar, haverá a tua bênção, haverá justiça, se estabelecerá o teu reino. Que onde eu tocar, os céus estarão abertos. Você pode aplaudir o nosso Deus? Amém.